Seja bem-vindo a ler o Espiritismo juntos. Eu sou Daniele Caro e nós nos encontramos aqui para fazer a leitura de livros espíritas. E a obra escolhida para começarmos essa ideia, esse projeto, foi o livro Nosso Lar, da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então nós já estamos no finalzinho do livro Nosso Lar. Eu tô com meu coração assim em gratidão, mas já com saudade dessa obra e na expectativa dos próximos, de tanto aprendizado, de tanta coisa que vamos aprender, mas especialmente porque hoje nós estamos no capítulo 49. Regressando a casa. O que tanto esperava André Luiz vai acontecer hoje. Ele vai receber a permissão, ele já recebeu, na verdade, para visitar o seu lar na Terra. Então vamos lá, sem demoras, sem mais demoras, vamos lá para a nossa leitura. Então, capítulo 49, regressando a casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Clarencio abraçou-me e falou: "Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará a minha companhia. Passe bem, André." Então, eles vieram em caravana. Vamos relembrar rapidamente que Dona Laura vai reencarnar, né? E essa expressão a qual André Luiz se refere aqui é que Dona Laura está bem apreensiva, né? Imaginem só como não é, por mais que a gente se prepare, né? Organize tudo, esteja numa boa situação como está a Dona Laura, né? Um espírito já elucidado, que planejou, tá bem amparado, mas mesmo assim ela está receosa, né? Então eles vieram nessa caravana e André, nesse momento aqui, ele tá tal qual como criança, né? Que nos primeiros dias da escola, que vai ali pela mão, ele tá se sentindo assim. E Clarence então diz para ele que ele tem uma semana para visitar a família e que Clarencio vai passar todos os dias por ali, pela crosta, para ver também como está o processo, né, da Dona Laura, da reencarnação da Dona Laura. Mas vamos lá, vamos seguir. Última deusa dedicada à mãe de Elísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos austos. Não me demorei a examinar pormenores, né? Não demorou para ele ficar já prestando atenção nos detalhes. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque.
Desabrochava azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhada de um cavaleiro que me pareceu um médico à primeira vista. Bom, aqui, parar um pouquinho. André tem o primeiro choque de realidade. Porque André pensou realmente que tudo estava do jeito que ele tinha deixado quando desencarnou. Né? Então ele vai sofrer todo esse choque, né? Toda a expectativa que ele colocou em cima dessa visita. Para André, a família ia estar esperando, chorando, tudo ia estar igual, né? Ele começou já na chegada, ele viu que as coisas não são bem assim. Mas vamos lá. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões. Ele deu um grito, imagina só. Mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Ele gritou de alegria, ele estava em êxtase, né? Mesmo com o primeiro impacto, mas ninguém escutava ele. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Por mais que ele já estivesse, André foi preparado, né, em nosso lar. Mesmo assim ele ficou desapontado. Imaginem quem não se prepara, que situação não encontra, não é? Mas vamos lá. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa. Mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Vamos continuar. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe. Oh, não. Eu não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Aqui André Luiz percebeu que este doutor Ernesto, então, é o novo marido de Zélia. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher tantas desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa.
No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era o mesmo homem de outros tempos. Graças a Deus! O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-las imediatamente. Então, André Luiz está em choque, porque ele chegou esperando uma situação, esperou chegar em sua casa, estar tudo igual, né? Encontrar, obviamente ele queria encontrar a família bem, mas queria encontrar a família ali saudosa dele, mas o que ele encontrou foi a casa toda modificada, um outro homem no lugar dele, né? A esposa havia se casado novamente, esse esposo estava doente e tinham 3 entidades ali cercando aquele lar, aquele doente, né? O esposo. Mas André diz que ele até tentou ajudar, óbvio, naquele momento ele não conseguiu porque ele estava ali com aquele sentimento, né? Mas ele também, ódio, não conseguiu sentir, porque ele disse: eu não era mais o mesmo André, eu já havia sido chamado pelos ensinamentos do mestre. Olha que coisa mais linda. Mas vamos continuar. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento dele e sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei, cambaleante, à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha no colo o filhinho. E meu filho? Onde estaria ele? André Luiz tinha 3 filhos, então 2 moças e um rapaz. Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Então André Luiz saiu do quarto, depois de horas de meditação, foi para a sala e lá encontrou as 2 filhas, a mais velha já com um filhinho, a mais nova, e Zélia que chega para conversar com elas, né? E aí agora nós vamos ter um diálogo. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, a mais velha. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração, desde cedo. Não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Vejam só, né? Essa filha sentiu a presença do pai, sentiu saudade, né? E foi correndo para a casa da mãe para compartilhar este sentimento. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Começou a chorar compulsivamente. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. André Luiz está surpreso com a reação que Zélia, a mãe, a esposa dele, teve para com a filha. Olha só a reação de Zélia. Ora essa! Era só o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês, terminantemente, qualquer alusão, nesta casa, a seu pai. Não sabe que isso desgosta Ernesto?
Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das nossas paredes, modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não pode ajudar nisso? Vejam só o que teve que escutar André Luiz. Que desgosto, que tristeza escutar a esposa, a ex-esposa, né? Falando ali para a própria família, para os filhos, daquela forma. A filha mais jovem interveio, acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história de mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Então André, como ele mesmo diz aqui, e as decepções não paravam, vinham uma atrás da outra, porque aí depois de ver tudo mudado, a esposa fazer esse comentário, a filha mais jovem, a outra, embora chorando, falou com dificuldades. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades do papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão, não andaria a mamãe a praticar por aí tantas loucuras. É só a filha mais velha disse: eu não estou falando de religião, de espiritismo, estou com saudade, vim compartilhar com vocês. E se papai estivesse aqui, mãe, o nosso irmão não estaria por aí perdido, né? Olha só, um conflito familiar aqui acontecendo. Ora, tornou Zélia, nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Vejam que crueldade, que secura de coração, né? Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Então André, diante daquela cena triste, né, que ele presenciou, ele se aproximou da filha, e foi lá sugerir a ela boas palavras, bons sentimentos que ela conseguiu captar, não com a audiência, mas conseguiu sentir os pensamentos que André Luiz passou para ela. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendia agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Finalmente André compreendeu porque passou mais de ano sem que permitissem a visita dele ao lar. E ele pedia, e desconversavam, e diziam será logo, e desconversavam, e muitas vezes ele ficou sentido. Ele mesmo diz: eu só não peço mais porque eu desconfio aqui que seja para o meu bem, mas ele ficava sentido. Agora finalmente ele entende, ele entendeu o porquê que demorou tanto para ter a permissão. Isso para nós é uma lição tão valiosa. Quando nós não temos as nossas respostas de Deus, quando a gente pede, quando a gente suplica, e as coisas não vêm como a gente quer, na hora que a gente quer. Se a gente acredita no nosso Deus, que é amor, que é perfeição, sabe que Ele é justo e bom, se não vem o nosso pedido é porque não é o melhor para nós. É isso que esse exemplo de André Luiz nos traz. Por isso que essa obra e essa série é tão magnífica. Porque nos coloca dentro de histórias que nos mostram como as coisas acontecem para o nosso bem. Isso é incrível. Mas vamos lá, vamos continuar na nossa leitura.
Angústias e decepções sucediam-me de tropel. Era uma atrás da outra, né? Minha casa pareceu-me então um patrimônio que ladrões e vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Uma coisa que está doendo muito em André Luiz é um vazio, porque tudo que ele construiu, as coisas onde os valores, né, que eles julgavam que eram importantes, ali ele não tinha mais patrimônio, ele não tinha mais título, ele não era mais o pai, ele não era mais o marido, ele não era mais nada. Nem amor não tinha, somente uma das filhas se lembrava dele, com um pouco de gratidão, com um pouco de amor. Imagina isso, a dor, né? A dor que não está sentindo o André Luiz. Que bom que ele foi preparado, que bom que ele passou por tudo lá no plano espiritual, no nosso lar, para se defrontar com esse momento, né? Mas vamos seguir. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Vejam só, André Luiz passou 8 anos no umbral, né? E ele narra no início dessa obra o quão desesperador foram esses anos, esse processo, mas agora ele está dizendo que nem tudo aquilo chega perto da dor das lágrimas que ele estava vertendo neste momento. E ele continua. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. André Luiz continuou ali e escutando coisas, vendo situações e atitudes que ele nunca imaginou, né? Que ele não esperava da família dele. A tardinha Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho da minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então, o que Clarencio está dizendo? Que sabe o que ele está passando e que ele está vivendo, né? E que naquele momento qualquer palavra seria, né, redundante. Clarencio quis dizer: André, nós sabíamos e tu estás preparado, tu foi preparado para passar por isso. Tu pode, né, através dos ensinamentos, de tudo que tu vivenciou em nosso lar. Só te digo uma coisa, André, né, Clarencio dizendo: não esquece do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tenta fazer isso. Tu vai ver que milagres podem acontecer. Quais os milagres que Clarencio está se referindo aqui? Não é que a situação vai mudar porque André vai desejar e aí do nada a família, aquele marido vai desaparecer, a família vai estar ali amando e pedindo por André, os quadros nas paredes vão voltar. Nada disso, não é disso que Clarencio está falando. Clarencio está falando da postura do André, do próprio André, né? Se ele mudar a percepção dele, milagres vão se operar. E essa foi a pitadinha que Clarencio quis deixar para André. Mas vamos seguir aqui. Agradeci
sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarice sorriu e despediu-se. Claro que ele não ia ser desamparado. Então, em face da realidade, absolutamente, só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Então, Clarice foi embora e André tinha escutado, como aquele conselho que a gente escuta, né? Mas aí ele, não, eu vou ponderar, eu vou refletir o que Clarice quis me dizer exatamente com isso. Vamos ver. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? Novo casamento, né? Nova união? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa do nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições? Se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como o homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Bom, eu vou parar, falta uma frase só, mas eu quero parar aqui para dizer, vocês viram como o milagre se operou rápido? Como o André, só em querer parar, refletir no conselho do Clarencio, olha o que se abriu, a expansão da mente do André, que conseguiu ver, mas para aí, deixa eu pensar. Eu tô sendo hipócrita. Eu faria a mesma coisa se Zélia tivesse desencarnado, né? Eu também teria casado de novo e ia achar um monte de justificativa até para parecer que eu estava muito certo, né? E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós julgamos, mas a gente vai e faz a mesma coisa ou faria muitas vezes pior, né? E aí ele fala, ali já se operou o milagre que Clarice disse, o milagre da percepção real, da verdade, né? Dos valores de Jesus, do bem, do amor do nosso Pai. E é isso que ele está dizendo. E quando ele olhou por esse viés, ele ainda refletiu, pensa, se a Zélia não tivesse casado com o Dr. Ernesto, quizá as coisas estivessem muito piores, né? E com certeza André não desejava isso para a família dele. E então, nesse momento em que ele desapegou, entendeu o que ele viu? Um mundo muito mais amplo. Viu o mundo com olhos de um homem não encarnado. Ele disse, a minha família não é mais uma esposa e 3 filhos, a minha família é todas aqueles irmãos nas câmaras de retificação, toda uma comunidade universal que pode ser auxiliada, que nós podemos nos auxiliar mutuamente. Olha a grandeza que adquiriu esse espírito por se abrir ao amor e a escutar, né? O que tinha ali o benfeitor para falar para ele. É de se emocionar, eu me emociono. Então vamos lá para a última frase deste capítulo, que diz assim: dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Que metáfora poética, mas tenho certeza que ele quis fazer essa comparação porque ele era médico, né? Essa comparação assim da área da medicina com essa poesia
dominado pelos novos pensamentos, quando ele permitiu, quando ele se apropriou daqueles novos pensamentos, ele sentiu que a linfa, que começou a correr nas veias dele, o verdadeiro amor. E nas feridas, que é a realidade, porque aquilo era a realidade, a dor era verdadeira, estava acontecendo, né? Era a situação e ele não podia fugir dela, mas ele via com maturidade. E dessas feridas brotavam, né, o amor verdadeiro. Que bonito isso. E aqui termina a leitura do capítulo 49, o penúltimo capítulo do livro Nosso Lar. Deu uma beleza do ensinamento, né, que faz assim a gente também expandir, né, a nossa capacidade de entendimento, se quisermos, claro. A gente sempre comenta aqui, para quem quiser ler como um romance de ficção, tudo bem, né? Mas para quem quiser se apropriar, como fez André Luiz, destes conhecimentos, expandir, né, essa capacidade de entendimento primeiro, depois da reflexão, para tentar expandir essa capacidade de amor. É muito ensinamento e é uma joia valiosa. Estou muito feliz por hoje, estava muito ansiosa pela leitura desse capítulo, que emociona muito, esse livro muito emocionante. Estamos chegando no fim. Gratidão à espiritualidade que nos acompanha nessa tarefa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser, que assim seja.